Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast do portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino e aqui ao meu lado na apresentação, o nosso jornalista Zé Guilherme. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Poliana. E o nosso entrevistado de hoje veio aqui para falar sobre um evento que vai acontecer nos próximos dias em Taubaté, que é o Expo Taubaté Business. Também vai falar um pouco para a gente sobre as novidades na área de inovação, desenvolvimento e turismo da cidade. Seja muito bem-vindo, secretário Paulo Roberto Santana. Obrigado, Poliana, pelo convite. Muito obrigado. Então, começando pelas últimas novidades, né, os últimos acontecimentos da cidade, teve aí a inauguração da estação ferroviária. Queria saber de você o que tem preparado por meio da estação nessas áreas de inovação, turismo e desenvolvimento para a cidade. Ok, perfeito. Bom, nós temos que, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto, né, o Instituto IES, que foi quem tomou frente desse processo, que fez toda essa transformação, essa restauração junto à estação ferroviária. Nós imaginamos que isso vai ser um grande passo, falando de uma visão que o Estado tem, quando o governador propõe que os trens comecem a circular em algumas cidades, e é o caso do Vale do Paraíba, como de São José já está anunciado. Obviamente, Taubaté e Aparecida em breve deve ser anunciado. Nesse sentido, nós estamos com equipamento turístico de relevância significativo histórico, quando se fala do escoamento, inclusive de café, né? Ou ainda transportando atores principais, como foi o caso de Monteiro Lobato, que nasceu ao lado e se circulava, né? Onde que ele ia, para São Paulo, Rio, de uma forma usando a estação. E aí a gente traz esse contexto histórico de desenvolvimento, falando numa linha de futuro. Agora, do ponto de vista do equipamento, né? Como é que estava a estação e como é que ela ficou, como é que ela foi resgatada dentro de todos esses parâmetros de resgate mesmo. Cultural, Né? histórica, né? Então, a estação, como na maioria, né, como todas as estações que nós temos no país, elas estavam em situação bem depredada, né? Numa situação que não era possível uso algum. E hoje ela está totalmente recuperada, restaurada, onde que nós vamos ter restaurantes, café, vamos ter um centro de informações turísticas, vamos ter um hub de inovação, um Fab Lab, aí a gente fala de desenvolvimento associado com um contexto de turismo, né? Usando desse equipamento para uma linha de futuro, né? Como a localização dela é muito central, então ela permite que nós usemos desse equipamento para transformarmos a cidade, usando do equipamento que era só turístico, e hoje ela traz um princípio de inovação, onde que nós começamos a agregar, inclusive, um data center nesse local. Sim, você citou sobre o hub, né? A gente já tem um hub na cidade. Esse seria um segundo hub? Como que vai funcionar? Sim, é um outro hub que ainda está em desenvolvimento. A princípio, ele vai ser pelo próprio Instituto IES, que também é parceiro nosso. Então, que nós vamos ter uma conexão com o nosso hub, sim, que é a tendência em breve. E o que é oferecido no hub? No nosso hub? O nosso hub hoje é um hub de referência, né? Hoje nós temos, a gente fala até por duas vertentes. Primeiro, quando o volume, né, a representatividade na arrecadação do município com o ISSQN prova isso, né? Nós temos várias empresas, várias startups que estão incubadas, que surgiram neste hub, desenvolvendo tecnologia, produtos e serviços, não só para Taubaté, como no mundo, né? Hoje nós temos, por exemplo, 2 startups que elas foram compradas por empresas internacionais por valores expressivos, disputaram campeonatos internacionais. Por exemplo, uma fintech que disputou um campeonato internacional e ficou em segundo lugar, provocando o governo indiano, né? O cônsul indiano veio ver como que estava sendo desenvolvido todo esse processo. A gente fala da criação de plataformas de utilização, como é o que nós estamos fazendo. Nós temos uma empresa que está fazendo uma plataforma para o uso de saúde.
E nós, prefeitura, estamos validando essa plataforma, onde que o munícipe vai chegar num equipamento de saúde pública, ele vai fazer uma leitura de um QR Code, e nesse QR Code ele vai ser cadastrado e automaticamente nós vamos trazer todos os processos de registro de consultas, os seus prontuários, os exames a serem feitos, os medicamentos que ele devem ser tomados, com acompanhamento médico. É uma plataforma muito ampla, né, que a prefeitura apoiou essa empresa via o Hub. Ele surgiu dentro do Hub, foi uma necessidade. O idealizador é um médico, um cardiologista, e ele via essa necessidade e é onde que ele desenvolveu, criou essa plataforma, e hoje nós vamos validar essa plataforma para que ele apresente isso de forma comercial, empresarial, para outras prefeituras ou ainda para outras empresas, que é o grande foco dele. Sim. Taubaté voltou a ter sua efervescência industrial. Esse evento talvez seja um retrato disso. Eu quero saber o seguinte: Taubaté é inteligente também? Sim, claro. Né? Como não? Taubaté é inteligente em todos os sentidos. Né? Taubaté hoje, a gente tem falado muito isso. Né? Recentemente eu estive com o Anderson e ainda com o Felício numa apresentação, e no qual eles estavam muito sobre isso. E aí eu trago, por exemplo, o exemplo do nosso COI, né, que aqui em São José tem um outro nome. É simplesmente CSI, né? CSI, verdade. Então é simplesmente quantitativo, né? O que São José, eu vou fazer uma referência numérica aqui, simbólica, né? São José deve ter 100 câmeras, claro que deve ter muito mais que isso, câmeras inteligentes. Taubaté deve ter 30. Então, é uma representatividade. Claro e óbvio, guardada as suas devidas proporções, suas necessidades. Mas é o que a gente tem buscado, né? O prefeito tem insistido muito nisso, nesse processo. Nós não podemos distanciar disso. Esse ainda volta até quando fala a sua pergunta com relação ao que esse hub, o que essa Fab Lab, né, dentro da estação ferroviária e ainda dentro do próprio RIT, pode desenvolver. São tecnologias como essa, como eu disse, como plataforma voltada para saúde. Por exemplo, nós estamos com uma empresa começando a iniciar testes de postes inteligentes, onde que nós vamos ter captação de ruídos sonoros, obviamente, de sinalização de tempo, painéis eletrônicos, ou seja, estamos buscando a condição de sermos, sim, certificados como cidade inteligente. Sim. Esse evento, vocês estão buscando exatamente o quê? Qual o objetivo de trazer essas empresas para conversar, para se conhecerem? Isso mesmo, é uma provocação, né? Essa é a ideia. Nós identificamos em algumas visitas que nós fazíamos nos nossos distritos industriais, acompanhando as empresas, que uma empresa instalada em certo distrito, ela não conhecia, ela não via uma outra empresa que tinha um insumo ou um produto que era utilizado em sua produção ou em seu serviço. Então nós começamos a entender a necessidade de criar essa conexão, criar essa sinergia, obviamente para provocar mais negócios, gerar novos empregos, provocando ainda a geração de novas tecnologias, que é o fato, mais uma vez, do Hub, onde que nós apresentamos o Hub para essas empresas e que muitas vezes a empresa não conhecia o Hub, ou seja, e aí o Hub começa a trazer soluções empresariais desenvolvendo tecnologia. Então esse é o propósito, sem sombra de dúvida, do Expo Taubaté Business. E é claro e óbvio, né, nós temos empresas, eu vou citar o nome, por exemplo, que é fato, a Volkswagen, ela sofre hoje um processo, infelizmente, com as situações que o Rio Grande do Sul, na verdade o Sul em geral, a perda de alguns fornecedores, que isso vem a destabilizar a produção dela. Então ela necessita de novos fornecedores, de novos negócios que
claro que Taubaté pode estar com ela fazendo esses novos negócios. Então essa é a proposta, não só da Volks, mas de outras empresas de Taubaté, para que ali realmente nós possamos fomentar o negócio, aumentar ainda mais, não só os negócios, mas como a captação de novas vagas de emprego, que nós estamos levando também o nosso balcão de emprego, o Cine, o PAT, né, para o evento, ainda que aproveitando, né? Como é que está o emprego em Taubaté? Olha, nós estamos batendo recorde de geração de emprego. Nós estamos, nos últimos 4 anos, nós geramos mais de 12 mil empregos, né? Isso é mais uma prova da economia pujante que o município vem trazendo. O prefeito, incansavelmente, tem provocado isso, atraindo novos negócios, atraindo novas empresas. Semana passada, sexta-feira, eu estive com o secretário Jorge Lima, a pedido do prefeito, para agendar, para provocar uma agenda justamente para uma grande empresa, um grande player que vai se instalar no município. Você já vai falar para a gente? Conta. Eu não posso. Eu volto aqui para te dar isso de primeira mão. Mas vocês podem ter certeza que isso é fato e no meio dessa conversa, uma outra empresa também de grande porte que vai representar, tendo o valor, eu posso falar, que vai ter um aporte de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. É uma empresa muito expressiva. Né? É de que área? É na área de Na verdade, ela vai trabalhar. Ela é uma empresa, ela é um ramo muito grande. Ela é um ramo. Porque com o valor ela já deve ter anunciado, você acaba descobrindo qual empresa é. Né? Eu te conheço, você vai conseguir chegar lá. Mas o que acontece? É uma empresa que ela hoje vai atuar na área de energia. Né? Ela não faz processos, mas ela trabalha não de forma direta, mas ela usa os equipamentos dela são utilizados nas áreas de energia. A gente fica querendo saber por que essas empresas escolhem os seus locais, né? Por que ela escolheu Taubaté? Bom, Taubaté é uma cidade muito acolhedora, né? Hoje Taubaté é uma cidade que tem a proximidade com os grandes centros. Taubaté tem áreas disponíveis. Taubaté tem um incentivo empresarial. Nós agora recentemente fizemos alteração na nossa lei de incentivo, né, nós tínhamos o antigo programa ProInd, que nós estamos mudando para o programa de incentivo de Taubaté, onde que nós oferecemos redução de algumas alíquotas, redução de IPTU e outras propostas que nós temos, né, nos termos de cessão, concessão e assim por diante. Nós temos academia, nós temos uma série de propostas dentro da cidade que fomentam isso, né? A questão logística também, nós temos acesso às principais rodovias, a questão de ferrovia e assim por diante. E Taubaté tem o hub, mas ainda não tem parque tecnológico, certo? Na verdade, o parque tecnológico, o hub, inicialmente ele tinha uma proposta de ser um parque tecnológico, mas pela questão física isso não comportaria. Houve uma alteração. O Altair, que é o gestor do hub, que trabalhou no parque tecnológico de São José, ele propôs uma outra sinergia, uma outra direção para o nosso hub que caminha perfeitamente. Mas nós temos uma área que no passado ela foi destinada a isso, e hoje é até bom citar isso, né? Nós não tínhamos os nossos distritos regularizados. Hoje nós estamos regularizando todos os distritos, então nos permite atrair outras empresas. Você está falando de distrito industrial? Distrito industrial, sim, verdade. E hoje já nós temos condições de atrair. Nós temos aí uma proposta que nós vamos apresentar, inclusive na Taubaté Expo, no Expo Taubaté Business, que é um protocolo de intenções relacionado a uma empresa que vai utilizar essa área, atraindo grandes
players do segmento de digital, de inteligência artificial, usando como um laboratório, né? Então isso vai alavancar Taubaté, vai colocar realmente num patamar bem diferenciado com relação à tecnologia, ao desenvolvimento de inovação tecnológica. Secretário, como é que anda o cronograma aí das CSN e outras grandes empresas que se anuncia que logo estarão operando? Como é que está essa agenda? Bom, quando se trata, na verdade, da Prada, né, que é uma subsidiária da CSN, ela vem para Taubaté para produzir embalagens de alumínio para o segmento alimentício. E quando ela se instala, que ela prepara o novo parque industrial dela, adaptando às suas demandas, às suas necessidades, ela vê que vai ter uma produção relativa, bem acima do que ela se produzia antes. E nesse sentido, ela começa a ver a dificuldade de um outro gargalo, ou seja, preparar outra ponta para receber a matéria com qual ela vai produzir em Taubaté. Então, neste momento, é o que nos passado, nós temos um contato direto com a diretoria. Semana passada estávamos discutindo isso, porque inclusive o prefeito nos cobra isso, a população nos cobra isso, mas é justamente essa situação. A Prada, ela está adequando as outras plantas dela para receber o produto, a matéria que será produzida em Taubaté. Então a gente imagina que dentro aí de 3, 4 meses isso aí já esteja regularizado, ou seja, até o final do ano isso venha a acontecer. Sim, e a gente tem em São José o Parque Tecnológico, que muitos dizem, né? Inclusive a gente recebeu o prefeito Isaías Santana, lá de Jacareí, e aí ele citou que o Parque de São José é um parque do Vale, não é um parque só da cidade. Eu queria saber de você como que está essa relação entre Taubaté, São José, as demais cidades nessa área da tecnologia e inovação. Olha, ela acontece, mas muitas vezes ela é velada, né? A gente não tem muito acesso porque às vezes torna-se um processo de negócio, de business, entre que as próprias empresas façam e realizam seus negócios. Eu imagino sim a necessidade muito em breve, né, dessas prefeituras criarem um processo de aproximar, de visualizar isso, até para que não haja uma repetição e sim um desenvolvimento maior, né? Mas isso é uma coisa que fica a critério do executivo, né? Ou ainda numa linha de futuro, de uma visão de futuro, eu acredito que a necessidade há, sim, mas deve ser estudado até com muito carinho, com muito cuidado, até mesmo para que não cometa nada de errado, falando de um processo que é muito rápido, né? Hoje, o que nós começamos a falar agora há pouco tempo já pode ter sido mudado nesse intervalo de tempo, ou seja, a tecnologia é muito rápido e isso requer que haja um estudo, um planejamento muito efetivo para que não tenha erro. A gente vendo a programação do evento de vocês, amanhã depois de amanhã. Depois de amanhã e depois, né? Dia 3 e 4. 3 e 4. Numa das palestras a gente vê uma preocupação com o empreendedorismo digital, né? Quer dizer, a gente já falou de empreendedorismo, mas eu queria saber de uma ação específica para quem está começando, né? Qual é um programa da Prefeitura de Taubaté nesse sentido? Olha, são vários. Na verdade, a sua pergunta ela fica muito ampla, né? Mas, na verdade, eu posso citar uma preocupação muito até do prefeito Saldi, que nos tem, mais uma vez, cobrado intensamente para que nós cuidemos desse sentido. Nós temos aí, é claro, visível, né? Eu não vou citar o nome, mas nós temos marketplaces, grandes plataformas de venda de consumo de produtos no geral. Esses produtos, eles às vezes, eles direcionam a venda por algum filtro específico e não visando a localidade. E é o que nós estamos buscando. Por quê? Vamos citar um exemplo. Você faz uma busca de um determinado produto nesse player ou na internet. E aparece a empresa A com um determinado produto que você filtrou por preço.
Ou seja, a sua localidade às vezes tem uma diferença de preço de 2, 3, 5%, mas ela não aparece, porque ela fica fora. Então nós estamos começando a trabalhar esse princípio para fortalecer a localidade. Ou seja, quando você fizer uma busca, isso vai aparecer, mesmo que haja uma diferença de preço, mas às vezes você prefere. É tipo assim, compra em Taubaté. É isso, exatamente. Esse é o tema, né? Compre em Taubaté. Então você vai fortalecer. Isso é um exemplo que nós estamos fazendo com relação ao negócio, ao business eletrônico, ao business digital. É o que a gente tem procurado. Certo. E quais empresas vão participar desse evento? Conta um pouco mais detalhes, né, pra gente sobre como vai ser a Expo Taubaté Business. Olha, nós temos a Volkswagen, nós temos Expresso Taubaté, nós temos a Panmetal, que é uma das fornecedoras do Evitol, né? Faz parte de muitos equipamentos. Nós temos a Estalo, isso são empresas e outras empresas de grande porte, né? E em torno disso nós temos algumas prestadoras de serviço. Eu não vou citar aqui porque às vezes eu posso deixar de citar alguma e aí pode ser que eu crie uma situação. Uma ciumeira. Não é? Então, assim, mas são todas empresas de porte, de padrão, conceituadas, estabilizadas, na intenção justamente disso, de promover negócios para Taubaté, de Taubaté e para a região. Certo. Qual a programação do evento? Quais temas vão ser debatidos lá? Vão ser debatidos, por exemplo, a indústria 4.0, ESG. Quando a gente fala em indústria 4.0, o que a gente está falando? A gente está falando muito até do Senai, né? O Senai vem trazendo isso, o Fernando, que é um grande parceiro nosso, a gente está falando em desenvolvimento, né? Numa revolução que a indústria vem sofrendo junto com tecnologia, junto com inteligência artificial, né? A gente está falando de uma região que já começa a ter uma vocação aeroespacial, não só Taubaté, não só São José, mas Taubaté também, porque Taubaté com o EIV, hoje Taubaté tem uma das maiores frotas de asa rotativa, nós temos já temos uma empresa instalada de manutenção de asa rotativa. Tem escola, né? Temos o ENCA, né? Então, assim, falando de um segmento, de uma vocação, de uma cadeia produtiva, então a gente começa a falar. Então a gente precisa de trazer o Senai nesse contexto. Então isso é uma questão de modernidade. Então o Senai traz esses princípios e é um exemplo, né? Existem outras situações de indústria 4.0 que a gente pode verificar e descobrir lá mesmo no evento. A gente falou também de ESG, né? ESG é um tema que está na crista da onda, né? Sim. Eu quero saber o seguinte, não quero saber da discussão porque vai acontecer. Técnico. Quero saber hoje qual é a prática de ESG na Prefeitura de Taubaté. Olha, excelente, né? Por exemplo, nós temos um programa Prefeitura Sem Papel, né? O programa Prefeitura Sem Papel economizou 18 milhões de reais, né? Hoje a Prefeitura fala de forma direta com todas as secretarias, não só a Prefeitura, mas também os munícipes falam com a Prefeitura de forma digital. Ou seja, nós temos um cuidado com o ambiente, nós temos uma velocidade, temos uma celeridade, temos uma transparência, ou seja, isso é um dos princípios. Então, é uma das coisas. Como eu falei agora há pouco também, né? A gente fala com a plataforma que nós vamos certificar, nós estamos trazendo tecnologia, respeitando o munícipe, oferecendo uma celeridade, tendo um cuidado com o munícipe num princípio público, ou seja, é uma das modalidades que estamos utilizando, sem sombra de dúvida. Muito bem. É isso. Conta um pouco pra gente, então, onde vai ser o evento, o horário, como faz para participar. Bom, o evento vai ser no Tangaroa Hall, que fica às margens da rodovia Presidente Dutra, próximo ali da LG. Ele vai acontecer nos dias 3 e 4, com início às 8h30 da manhã e até às 17h30. A partir disso, nós temos
um happy hour com food truck, cervejaria, uma cervejaria do município, né, que está se instalada num dos nossos distritos gastronômicos, que é Quiririm. Então, assim, é um evento amplo, né, que vai ter palestras, que vai ter network, que vai ter pitch das empresas que vão estar participando, palestras visando como ser fornecedor das grandes empresas, instrução. É bem amplo e assim é uma oportunidade para o taubatiano e para as cidades do Vale do Paraíba conhecerem não só as nossas empresas, mas também discutirem assuntos de altíssima relevância. A participação exige algum tipo de inscrição? Existe a necessidade de ser feita uma inscrição via um link que está um banner da prefeitura e também pode ser feito no local sem problema algum. Tá joia. Mais alguma pergunta, Zé? Não, eu queria agradecer a sua participação. Venha sempre contar das inovações de Taubaté. Claro, eu que agradeço, Zé. Muito obrigado por tudo de bom, que nós tenhamos assim sucesso e fico muito grato pelo convite. Obrigada. Bom, termina agora mais um podcast Talk Mais. Essa e muitas outras entrevistas você confere no nosso portal, que é sprriomais.com.br, e também em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer. Também estamos no YouTube. Até a próxima!